Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós trataremos sobre inferências, né? Descobrindo o sentido de palavras e expressões. E para isso eu vou chamar alguns poetas para nos ajudarem. Vamos passar a leitura do texto O Lutador, de Carlos Drummond de Andrade. O Lutador. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco, se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, tontas a carícia, e súbito fogem, e não há ameaça e nem a sevícia, que as traga de novo ao centro da praça. Insisto, solerte, busco persuadi-las. Ser-lhes-ei escravo de rara humildade. Guardarei sigilo de nosso comércio. Na voz, nem um travo de zanga ou desgosto. Sem me ouvir, deslizam, perpassam levíssimas e viram-me o rosto. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue. Entretanto, luto. Que belo poema, né? Como na aula de hoje, né, vai tratar sobre inferência das palavras e expressões, né, vocês irão notar nos textos que iremos ler, inclusive nesse que já lemos, a presença delas. É frequente que ao fazer leituras, algumas palavras nos soem estranho, né, porque elas não são muito comuns. Mas o que é inferência? O que é inferir? Inferir é deduzir, né, achar algum fundamento, perceber, notar. À medida que lemos, nós vamos fazendo associações. Essas associações nos ajudam a entender o sentido das palavras. Essa relação das palavras em um texto se chama contexto. Juntas, as palavras criam imagem em nossa mente, né? Esse é o contexto. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esse. Primeiro, é um poema, a gente pode perceber pela sua estrutura. E diferente dos textos em prosa, sobre o qual temos nos debruçado, esse texto aparece em versos, que formam estrofes, e por isso é um texto não contínuo. O eu lírico, ele fala sobre a questão da luta com as palavras, né, o manuseio, ao mesmo tempo que ele afirma ser essa luta um vão embate, e reafirma que não devemos deixar o campo de batalha, ainda que encontramos pela frente javalis. Metaforicamente dizendo, né? Indo mais adiante, esse grande mestre nos faz crer que, apesar de sermos poucos e elas diversas, não podemos nos render, devemos continuar lutando. Então, não neguemos nunca a condição em que se colocou o autor ao citar que, num dia de vida, ele aparece para apanhar algumas. Haja vista que, sentindo saciedade de fome, ele sobrevive. Digamos assim, de se alimentar das próprias palavras para construir seu discurso poético. Então, dessa forma, não há de incomum em nos sentirmos como poetas para também construirmos nossos discursos cotidianos. Apesar dessa tarefa ser realmente uma luta. No entanto, enquanto seres sociais, participamos da vida em comum por meio de interações comunicativas que estabelecemos, sempre levando em consideração que, para cada finalidade comunicativa, existe um posicionamento específico. Observe o primeiro verso. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Qual é o sentido, né, da palavra mais vã nesse texto? É claro que nós podemos procurar essa palavra no dicionário, né? Recorrer ao dicionário é muito importante. Mas também faz parte da capacidade de leitura o leitor inferir o sentido. Vejam, o eu lírico ele fala a respeito de quê?
da palavra e de como elas fogem no momento em que se precisa delas. No caso, o poeta, aquele que usa as palavras para o seu trabalho. Então, lutar com palavras é a luta mais vã, quer dizer, é uma luta em glória, que nem sempre traz frutos positivos, frutos que desejamos. Mal rompe amanhã, mal pode ter o significado de contrário de bem, mas adquire a ideia de sequência temporal, assim que inicia amanhã. Desde que se inicia o dia, já lutamos com a palavra. Agora, nessa estrofe, não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las, mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento no dia de vida. Um dia de vida quer dizer num dia de luta, né? Então, o sentido de vida nesse contexto não é só de vida vivida, mas também da luta que se trava diariamente, persistentemente com a palavra. Deixam-se laçar, tontas acariciam e súbito fogem, e não há ameaça e nem há sevícia que as traga de novo ao centro da praça. Que praça é essa? O que nos vem à mente, materialmente falando, é a parte da cidade, né? Um espaço público. Já no texto, a praça toma sentido de centro, né? Daquilo que se quer dizer. Centro daquilo que quer se falar, e a palavra, ela faz parte disso. Vamos agora a essa estrofe. Busco persuadi-las, ser-lhes-ei escravo de rara humildade. Guardarei sigilo de nosso comércio, na voz nenhum travo de zanga ou desgosto. Sem me ouvir deslizam, perpassam levíssimas e viram-me o rosto. Por quê? Há uma troca entre aquele que precisa da palavra e da própria palavra e o eu lírico. O eu lírico, ele denomina essa troca como comércio, né? Por fim, lutar com palavras parece sem fruto, não tem carne e sangue, entretanto luto. Aí não é uma mera rima, né? Mas o parece sem fruto, parece sem resultado. Não há nada material que demonstre essa luta interna, mas há uma eterna luta com a palavra. Vamos passar agora a um outro texto. Palavras aéreas de Cecília Meirelles. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não te retorna. E em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Sois de vento, ides no vento, e que dais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho, sois audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos, sou a mais fina retorta. Frágil, frágil como o vidro. E mais que o aço poderoso. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Detrás de grossas paredes, de leve, que vos desfolha. Pareceis tênue seda, sem peso de ação nem de hora. E estais no bico das penas, e estais na tinta que as molha. Estais nas mãos dos juízes, e sois o ferro que arrocha. Sois o barco para o exílio, sois Moçambique e Angola. Ai, palavras, ias pela estrada fora, erguendo asas muito incertas, entre verdade e galhofa. Desejo de tempo inquieto, promessas que o mundo sopra. Ai, palavras, mirai-vos, que sois agora? Acusações, sentinelas, bacamarte, algema, escolta. Que texto lindo, né? Vejam, ambos os textos, né, tanto de Drummond quanto de Cecília, falam da palavra, né? Apresentam a luta que traçamos com a palavra e a importância da palavra em nossa vida. Eu separei alguns trechos para analisarmos. Não vou retomar toda a leitura, mas quero chamar a atenção, por exemplo, da expressão sois de vento. Por que essa expressão? Porque a palavra, ela some. A palavra nem sempre está materializada. A palavra ideia, a palavra que foge e que não se consegue pegar. Que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O que essa expressão significa? Mostra que a vida começa com a palavra. Quando passamos a nos comunicar, a interagir com o mundo, tudo começa a fazer sentido, né? Então, tudo começa a partir da palavra.
sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. O eu lírico sumariza as várias qualificações da palavra. Então, a palavra pode significar um sonho, uma calúnia, uma derrota. O sentido da palavra, né, é aquele que ela adquire no contexto. Sois a mais fina retorta, frágil, frágil como o vidro, e mais que o aço poderosa. Então, ao mesmo tempo que a palavra é frágil, ela sensibiliza, ela também é forte, né? Ela pode magoar, ela pode ferir, ela pode destruir. Então, traz a visão dicotômica dos sentidos que a palavra pode adquirir. Por fim, sois barco para o exílio. Eu separei essa expressão porque a palavra pode nos fazer escapar, pode nos levar para outros lugares, pode nos fazer fugir, consciente ou inconscientemente. Então, a análise que nós propusemos não é do texto como um todo, né? Mas como essas palavras qualificam e constroem o sentido do texto, então é importante a gente voltar ao conceito de inferência. Vamos lá. Inferir é a capacidade de um indivíduo entender as informações pressupostas e subentendidas, aquelas que estão nas entrelinhas do texto, de uma mensagem baseada em um conhecimento de mundo e em suas experiências de leitura, e até mesmo de vida. Então, a geração de inferências é um processo fundamental para a leitura. Quem não faz inferências não lê. Para se compreender um texto, é preciso fazer inferências, ou seja, é preciso que o leitor ele complete o texto com informações que não estão explícitas nele. Inferências são, portanto, a adição de informações que o leitor faz ao texto. São operações mentais que o leitor realiza para construir hipóteses novas a partir de informações que ele já encontrou no texto. As inferências elas não ocorrem quando o leitor estabelece ligação entre as palavras e organiza redes conceituais no interior do texto. Ocorrem também quando o leitor busca, fora do texto, informações e conhecimentos adquiridos pela sua experiência de vida, com os quais ele preenche esses vazios textuais. Então, para que nós possamos fazer inferências, tanto da palavra quanto das informações maiores do texto, eu necessito de um contexto. Então, se você não tem essa referência do contexto, né, das condições de produção desse texto, o que o enunciador ele quer, qual é o objetivo desse texto, você vai ter problemas de compreensão, né? Então, quanto mais denotativo, mais referencial o texto for, menos inferência o leitor vai fazer. Então, quanto mais conotativo, mais literário, mais inferências nós fazemos, como nos exemplos dos dois textos que nós lemos, né? Bem, agora chegou a vez de vocês exercitarem um pouco dessas inferências, né? Nós iremos fazer uma atividade, né, que é um prato doce, bem salgado, né? O texto trata de um restaurante de comidas finas, né, sobremesa, preço, né? Nós iremos ler e responder a pergunta que diz respeito ao entendimento de uma palavra aí destacada. Eu espero que você tenha aproveitado a aula e tenha abordado a questão da inferência de palavras e expressões para construir o significado do texto. Se você conseguir relacionar esta aula com as anteriores, nós vamos ter conseguido fazer um mosaico de ideias sobre leitura. Doce, bem salgado. Em restaurantes finos, sobremesas comuns têm preço de prato principal. Foram-se os tempos em que quem pagava a conta nos restaurantes se preocupava apenas com o preço do prato principal e da bebida. Agora, em casas elegantes do Rio de Janeiro e São Paulo, os doces podem ser a parte mais salgada da notinha. E não se está falando necessariamente de sobremesas sofisticadas ou criações originais dos chefes. Uma torta de morango do máximo, em São Paulo, a boca é R$17 do cliente. Só para fazer uma comparação que os donos de restaurante detestam. Com esse dinheiro é possível comprar 11 caixas de fruta com 330 moranguinhos. Um filé com fritas no restaurante médio. No Le Champs-Élysées, no Rio, uma torta de maçã sai por R$15. Mesmo preço de torta de figa, de torta de fio, de lação honoré. Nossos doces são elaborados e não estão na geladeira há 2 dias.
como o de outros lugares, justifica o chefe Alain Raymond do Champs-Élysées. Vamos lá. No trecho, os doces podem ser a parte mais salgada da notinha. A expressão em destaque significa a expressão a parte mais salgada da notinha significa os restaurantes fazem investimento em produtos caros, os chefes se destacam no cozimento de doces sofisticados, o prato elaborado carioca é mais sofisticado do que o paulista, o preço dos doces é abusivo comparado aos demais produtos. Qual é a resposta que mais se adequa ao comando? Alternativa D. Né? Nós vemos que a expressão, ela denota que o preço dos doces é abusivo comparado aos demais produtos. Vamos lá, agora nós vamos à questão, né, da apostila de vocês, questão 7, conflitos de sentimentos. Eu também acompanhara atentamente todos os cálculos de mamãe, fiz as contas, mamãe, Maria Negra, Wanda, Vera, Ilona Regina e Hilda, 6. E eu perguntei surpresa, você não vai na matinê de domingo, disse mamãe, encerrando o assunto. Este filme de hoje é apavorante, não presta para crianças da tua idade. Magoada, ofendida, ferida, no mais fundo do meu ciúme, saí correndo. Não queria que ninguém me visse chorar. Refugiei-me atrás da porta de um cubículo escuro que servia de adega, onde mal cabia a pipa de vinho italiano deitada sobre 2 cavaletes. Sentia-me a mais infeliz de todas as crianças. Mamãe tivera pena da filha dos outros e não tivera pena da própria filha. Esse pensamento provocou-me enxurradas de lágrimas. Chorava baixinho, sentida. Ideias de vingança me assaltaram. Tomara que Hilda sente ao lado de mamãe, encoste a cabeça nela e lhe passe piolhos, muitos piolhos, daqueles que ela e as irmãs têm aos milhões, graúdos, pretos. Essa lembrança conseguiu me fazer sorrir. Depois pensei, que bom se eu fosse filha de tia Margarida. 2 irmãs e tão diferentes, tia Margarida tão boa, nunca ela falaria uma coisa dessas com o filho. Ela gostava muito de mim, me agradava sempre. Mas, se tia Margarida fosse minha mãe, papai não seria meu pai. Essa descoberta me esfriou. Tio Gínio era muito bom, mas nervoso. Eu não queria para meu pai. Tive outra ideia. Ora, tia Dina também poderia ser minha mãe, seria ótimo. Só que, em vez de meu pai, papai seria meu tio. Tia Dina, tão querida, a única pessoa que já me deram um presente de aniversário. Nunca se festejou em casa aniversário de ninguém. Que besteira festejar aniversários. Tia Dina trouxe o presente porque lhe contei, às escondidas de mamãe, que faria anos no dia seguinte. Ganhei dela chocolates em formato de bichinhos e de cigarrinhos. De mamãe, levei um carão sem tamanho. Zélia Gattai. No trecho de mamãe, levei um carão sem tamanho, a palavra carão significa bronca, carinho, incentivo ou aprovação. Pelo contexto, né, a gente consegue inferir que se trata de uma bronca, né? Carão significa bronca, né? Então, essa habilidade de inferir a partir do que nós localizamos no texto, das ideias fornecidas pelo texto, das pistas fornecidas pelo texto e do contexto com o conhecimento prévio que nós já construímos ao longo de nossa formação. Tá bem? Nossa aula chegou ao fim. Gratidão e até a próxima.